Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, né? Mas nós estamos lendo aqui, ó, o livro Pedro, Pescador de Homens, escrito por Hernandes Dias Lopes. Muito bom. Nós estamos no capítulo 8, que diz Pedro, um defensor do Evangelho. Vamos começar nossa leitura aqui. As reverberações do ministério de Pedro em Cesareia chegaram a Jerusalém. A notícia da convenção dos gentios mexeu com a igreja judaica. Tanto os apóstolos como os demais irmãos da igreja de Jerusalém foram impactados por essa informação. Pedro defende o evangelho em Jerusalém. Logo que Pedro retornou à sua base em Jerusalém, os membros da igreja que eram do grupo da circuncisão o interpelaram. O problema deles não era tanto o evangelho, mas a cultura. Não estavam chocados pelo fato de Cornélio e sua casa terem recebido a palavra de Deus, nem mesmo pelo fato de eles terem recebido o Espírito Santo, mas pelo fato de Pedro ter entrado na casa de um gentio e comido com ele. As barreiras culturais estavam ainda muito altas na mente desses crentes judeus. Um judeu conservador não podia conversar com um gentio. Apenas se concebia que um judeu entrasse na casa de um gentio por algum motivo prático, mas era totalmente incrível que se sentasse para comer com ele. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes. A notícia alvissareira. A notícia da conversão dos gentios sai de Cesareia e chega a Jerusalém. Os apóstolos e os irmãos da igreja mãe, né, são informados de que como Cornélio e sua casa aceitaram a palavra de Deus. Nessa informação, certamente há um misto de alegria e também de preocupação, pois é a primeira vez que um grupo de gentios está sendo salvo e recebendo o Espírito Santo. Um interrogatório minucioso. Alguns membros da igreja de Jerusalém, membro do partido da circuncisão, arguiram Pedro acerca de sua atitude de ter entrado na casa de um gentio e comido com ele. Esses judeus não ficaram escandalizados com Pedro pelo fato de ter pregado o evangelho aos gentios, nem mesmo de ter recebido esses gentios conversos à fé cristã, mas ficaram perplexos pelo fato de Pedro ter tido comunhão com esses gentios, a ponto de entrar na casa deles e ter comido com eles. A barreira cultural erguia-se como uma muralha intransponível na mente desses judeus crentes. Uma exposição detalhada. Diante do interrogatório dos membros do partido da circuncisão, Pedro fez uma exposição detalhada de sua experiência. Ao se defender em Atos 11, ele apresentou 3 evidências: a visão divina, o testemunho do Espírito e o testemunho da palavra. Pedro precisou de 4 bordoadas de revelação divina antes de seu preconceito racial e religioso fosse vencido. A visão divina, a ordem divina, a preparação divina e a ação divina. Primeiro, a visão divina. Deus já estava preparando Pedro para romper seus preconceitos e escrúpulos judaicos. Ele estava em Jope, hospedado na casa de Simão, o curtidor. Uma pessoa que trabalhava com couro e lidava com animais mortos era considerada impura. E a rigor, Pedro não poderia ficar em sua casa. Ainda mais é no alpendre dessa casa que Pedro tem a visão do lençol,
que desce do céu com animais imundos. Essa visão tinha como propósito desarmar Pedro de seus escrúpulos judaicos. Tinha como objetivo romper a barreira cultural. O Evangelho rompe barreiras e preconceitos. Deus falou com Pedro por meio da visão 3 vezes e ordenou-lhe expressamente não considerar imundo o que Deus havia purificado. Pedro então entendeu que os animais puros e imundos, uma distinção abolida por Jesus, simbolizavam pessoas puras e impuras, circuncisas e incircuncisas. O lençol é a igreja, que irá conter todas as raças e classes, sem distinção alguma. Segunda a ordem divina, o mesmo Deus que trabalhou no coração de Cornélio em Cesareia, estava trabalhando no coração de Pedro em Jope. Quando Pedro acaba de ter a visão, os mensageiros de Cornélio já estavam à porta da casa onde estava hospedado. Neste momento, o Espírito Santo ordenou que Pedro fosse com eles à casa de Cornélio sem hesitação ou distinção. Pedro não podia mais resistir. A pregação do Evangelho aos gentios era uma ordenança divina. Essa ordem não era para ser questionada nem adiada, mas obedecida imediatamente. Pedro ainda toma o cuidado de levar consigo 6 judeus que estavam com ele em Jope para testemunharem os acontecimentos na casa de Cornélio. Isso é significativo, porque, segundo o costume da época, eram necessárias 7 pessoas para provarem completamente um fato, e na lei romana era necessário 7 selos para autenticar um holocausto realmente importante, como um testamento. A terceira, a preparação divina. Pedro já estava sendo preparado. O Senhor disse a Cornélio em Cesareia que mandasse buscar Pedro em Jope. E disse Pedro em Jope que fosse à casa de Cornélio, em Cesareia, sincronizando perfeitamente os 2 acontecimentos. Ao chegarem à casa de Cornélio, este contou a Pedro e seus companheiros como o anjo lhe aparecera e como lhe ordenara enviar emissários a Jope, com o propósito de levar Pedro à sua casa para pregar-lhes palavras mediante as quais ele e sua família seriam salvos. Vale ressaltar que as virtudes de Cornélio, embora fossem vistas na terra e no céu, reconhecidas pelos homens e por Deus, não eram suficientes para sua salvação. Também é importante destacar que o anjo de Deus podia falar com Cornélio, mas não lhe pregar o Evangelho. Essa sublime tarefa foi confiada à igreja, e não aos anjos. É da mais alta importância pontuar que a salvação vem por meio da pregação do Evangelho. A mensagem que Pedro pregou na casa de Cornélio foram palavras que apontaram para a morte e ressurreição, ascensão do senhorio de Cristo. O Evangelho da salvação é cristocêntrico. Quarto, a ação divina. Pedro ainda estava pregando na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo caiu sobre eles. A mesma experiência vivida no Pentecoste em Jerusalém, agora se repete em Cesareia, na casa de Cornélio. Esse foi o Pentecoste gentil em Cesareia, que respondia ao Pentecoste judaico em Jerusalém. O que havia acontecido aos judeus acontece agora aos gentios. O batismo do Espírito Santo aqui é simultâneo à salvação de Cornélio e sua família, e não uma bênção posterior. A salvação dos gentios evidencia pelo derramamento do Espírito, era obra vinda do céu. E Pedro não podia mais resistir a Deus. Estava provado que Deus havia recebido gentios convertidos em sua família, em igualdade de condições com os vestidos judeus. O comentário de Pedro ressalta que a experiência dos convertidos gentios fora a mesma que daqueles que receberam
originariamente o Espírito no princípio, isto é, no dia do Pentecostes. Nada há que possa sugerir uma posição de cidadão de segunda classe. Para o gentio, Pedro toma por certo que o Espírito Santo é dado àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O batismo com água é dado como resposta à confissão de fé. Um resultado glorioso. Não apenas Pedro foi convencido pela evidência irrefutável, mas também a igreja de Jerusalém o foi. Pararam de criticar e passaram a louvar. O relato de Pedro trouxe paz à igreja e glória ao nome do Senhor. Os crentes judeus reconheceram que os gentios foi dado por Deus o arrependimento para a vida. A salvação é endereçada a todos os povos e o evangelho deve ser compartilhado com judeus e gentios. Pedro defende o evangelho no Concílio de Jerusalém. Pela segunda vez, Pedro defende o evangelho, agora no Concílio de Jerusalém. Esse episódio está registrado em Atos capítulo 15. Esse capítulo é essencial para o cristianismo. É um divisor de água na história da igreja. A decisão tomada nesse concílio liberou o evangelho de suas incômodas vestimentas judaicas para se tornar a mensagem de Deus para toda a humanidade, dando à igreja judaico-gentílica uma identidade autoconsciente como povo reconciliado de Deus, o único corpo de Cristo. O avanço missionário da igreja enfrentou lutas externas e internas, perseguições física e também doutrinária. Depois que Paulo e Barnabé retornaram da primeira viagem missionária e relataram à igreja de Antioquia como Deus abrira aos gentios a porta da fé, uma nova onda de perseguição surgiu, movida pela inveja de alguns membros da seita dos fariseus. Esses embaixadores do judaísmo desceram de Jerusalém sem nenhuma autorização dos apóstolos ou representação da igreja, e começaram a perturbar os irmãos de Antioquia e perverter o evangelho, afirmando que os gentios precisavam ser circuncidados para serem salvos. Se houvesse prevalecido essa atitude, inevitavelmente o cristianismo não teria sido mais do que outra seita judaica. A presença desses judaizantes na congregação de Antioquia não tem a finalidade de expandir a igreja por intermédio do evangelho. Tampouco vão ali animar os crentes em sua fé. Seu propósito é colocar sobre os ombros dos irmãos uma rígida demanda especificando se eles podem ou não ser salvos. Os fariseus insistem que o rito judaico da circuncisão é necessário para a salvação dos gentios e cristãos. Esses mestres judeus legalistas eram da congregação de Jerusalém, mas não foram enviados por ela, nem autorizados pelos apóstolos. Identificados como os fariseus, foram chamados por Paulo de falsos irmãos, cujo propósito era privar os crentes de sua libertação em Cristo. A carta dos Gálatas procede o Concílio de Jerusalém. Durante o período em que Paulo permaneceu em Antioquia, ou mesmo no caminho de Jerusalém, Paulo escreveu essa epístola para combater exatamente a influência perniciosa desses falsos mestres judaizantes, que estavam perturbando a igreja com a pregação de outro evangelho, que de fato não era o evangelho. A influência desses falsos irmãos que desceram de Jerusalém falsamente dizendo que estavam representando Tiago foi tão forte que até mesmo Pedro e Barnabé foram influenciados por eles. Mas diante da representação de Paulo, ambos voltaram à sensatez, e agora tanto Pedro como Barnabé estão unidos a Paulo no Concílio de Jerusalém em defesa do Evangelho de Cristo, rejeitando as ideias dos judaizantes. Os indivíduos que desceram de Jerusalém a Antioquia
do grupo dos fariseus não são mencionados por nome. Eles não desceram para se alegrar com a igreja, pelas boas novas dos campos missionários. Ao contrário, desceram para jogar um balde de água fria na fervura e dizer que os gentios não podiam ser salvos, a menos que se circuncidassem e observassem a lei de Moisés. Vamos destacar aqui alguns pontos. Um ataque frontal ao Evangelho é feito. Esses falsos mestres estavam ensinando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Estavam pregando que sem a observância da circuncisão, os gentios não poderiam ser salvos. Segundo esses mestres, os gentios precisavam primeiro se converter em judeus para depois se tornarem cristãos. Contudo, a grande questão é: pode o homem ganhar o favor de Deus? Pode justificar a si mesmo pelos próprios esforços? Pode chegar a ser considerado justo diante de Deus por si mesmo e pela obediência da lei? A resposta a essas perguntas é um retumbante não. A resposta a estas perguntas é um retumbante não. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Nenhum ritual sagrado pode tornar o homem aceitável diante de Deus. A circuncisão da carne não pode purificar o homem. A salvação é exclusivamente pela fé, e não pela fé mais as obras. Não é Cristo mais a circuncisão, mas unicamente Cristo. Por que esses legalistas eram tão perigosos? Eles tentaram misturar a lei e a graça e colocar vinho novo em odres velhos e frágeis. Costuravam o véu rasgado no santuário e colocavam obstáculos no caminho do novo e vivo para o Deus aberto de Jesus. No caminho do novo e vivo para Deus, aberto por Jesus ao morrer na cruz. Reconstruíram o muro de separação entre judeus e gentios, que Jesus derrubou no Calvário. Colocavam o jugo pesado do judaísmo sobre os ombros dos gentios e pediam que a igreja saísse da luz e fosse para as sombras. Diziam: antes de se tornar um cristão, o gentio precisa tornar-se judeu. Não basta simplesmente crer em Jesus Cristo, também é preciso obedecer à lei de Moisés. O lema desses mestres judaizantes era Jesus e circuncisão. Um debate caloroso é travado. Lucas emprega o termo grego estasis, sedição, para descrever a ferrenha controvérsia. Essa contenda se torna tão exacerbada justamente porque cada um acredita ter a favor de si a límpida palavra bíblica. Paulo e Barnabé enfrentam esses falsos mestres, não aceitam essas imposições heréticas, defendem a verdade com todo vigor. O que estava em jogo aqui não era uma questão lateral e secundária, mas a própria essência do cristianismo. Esses fariseus, chamados por Paulo de falsos irmãos, estavam fazendo da circuncisão uma condição necessária para a salvação. Eles diziam aos convertidos, gentios, que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Os crentes gentios deveriam acrescentar a circuncisão à fé, e a circuncisão à obediência da lei. Em outras palavras, eles precisavam permitir que Moisés completasse o que Jesus havia começado e permitir que a lei completasse o Evangelho. O caminho da salvação estava em jogo. O Evangelho estava sendo questionado. Os fundamentos básicos da fé cristã estavam sendo minados. Não eram algumas práticas culturais judaicas que estavam em jogo, mas sim a verdade do Evangelho e o futuro da igreja. Além de esses fariseus serem falsos irmãos, eram também mentirosos, pois disseram que vieram a Antioquia, enviado por Tiago. Mas no Concílio de Jerusalém fica claro que esses embaixadores do judaísmo foram a Antioquia por conta própria, sem nenhuma autorização por parte da igreja.
Um relato minucioso é dado. Paulo e Barnabé viajam para Jerusalém e, ao longo do caminho, passando pelas províncias da Fenícia, hoje Líbano, e Samaria, vão relatando a conversão dos gentios. O resultado deste testemunho eloquente é uma imensa alegria no coração dos crentes. Justo Gonzalez diz que Paulo e Barnabé, em relação à admissão de gentios, tinham amplo apoio não só em Antioquia, mas também na Fenícia e Samaria, onde eles não tinham trabalhado. Ao chegarem os dois pioneiros da evangelização entre os gentios, os apóstolos, os presbíteros e toda a comunidade cristã de Jerusalém acolheram com alegria Paulo e Barnabé, e estes relataram tudo o que Deus fizera com eles. Um conflito imediato é instalado. Alguns membros do partido dos fariseus imediatamente se opuseram ao apóstolo e bateram o pé, dizendo que era necessário os gentios serem circuncidados e cumprirem a lei de Moisés para serem salvos. Negavam assim a obra suficiente de Cristo para a salvação. Diante do impasse levantado por alguns membros da seita dos fariseus, perturbando a igreja e pervertendo o evangelho, o conselho formado pelos apóstolos e presbíteros foi instalado. Segue o debate sobre o assunto em pauta. Seria necessário mesmo os gentios se submeterem aos ritos judaicos para serem salvos? Seria o judaísmo um complemento do cristianismo? Seriam as obras da lei uma necessidade complementar à fé? Seria o sacrifício de Cristo insuficiente para salvar o pecador? O apóstolo Pedro foi uma peça fundamental no processo do esclarecimento da verdade nesse concílio. Ele era um líder da igreja. Sua palavra tinha muito peso. Pedro já tivera um sério problema em Antioquia, quando deixou de ter comunhão com os crentes gentios. Foi duramente exortado por Paulo. Agora, revelando humildade, posiciona-se firmemente contra a bandeira levantada pelos fariseus. O discurso de Pedro tem o mesmo efeito que a sua palavra tivera no passado, após os acontecimentos na casa de Cornélio naquela ocasião. O negócio foi feio, né? Eles se tranquilizaram. Então toda a multidão silenciou. Os comentários de Pedro ressaltam uma só lição basicamente singela. Ele apelou à experiência. 3 verdades são proclamadas por Pedro. Deus escolheu Pedro para abrir as portas da fé aos gentios. O Senhor Jesus colocou nas mãos de Pedro a chave do reino, e ele as usou para abrir a porta da fé aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Em outras palavras, Pedro pregou aos judeus no Pentecoste, pregou aos samaritanos em Samaria e pregou ao gentio Cornélio em Cesareia. Eita, meu Deus, é forte, né? Não foi comissionado a pregar a fé, mas as obras, mas a fé em Cristo como a única condição para a salvação. O apóstolo e irmão da Judéia censuraram Pedro por visitar gentios e comer com eles, mas ele apresentou diante deles uma defesa satisfatória. Apesar de Paulo ser conhecido como o apóstolo dos gentios e Pedro como apóstolo dos judeus, essas designações não devem ser tomadas de forma muito restrita. Pelas palavras de despedida de Paulo ao presbítero dos Efésios, sabemos que ele pregou o evangelho a ambos, judeus e gregos. Por semelhante modo, Pedro não restringiu seu ministério aos judeus. Ele viajou de maneira extensiva até Corinto, Ásia Menor e Roma, encontrando igualmente tanto judeus como gentios, conforme atestam suas epístolas e também as de Paulo. Deus enviou o Espírito Santo aos gentios.
Quando os gentios creram em Cristo, Deus confirmou a legitimidade dessa experiência, enviando-lhes o Espírito. O Espírito não foi dado aos gentios mediante a observação da lei, mas pelo exercício da fé. Deus eliminou uma diferença. Deus não fez diferença entre judeu e gentio. A salvação é concedida não como resultado das obras, nem por causa da raça. Deus trata tanto judeu como gentio da mesma maneira. Ambos têm o coração purificado pela fé e não pela prática das obras da lei. Jesus ensinou que as leis alimentares judaicas não tinham nenhuma relação com a santidade interior. E Pedro reaprendeu essa lição quando recebeu a visão no terraço de Jope. Deus não fez distinção ou acepção de pessoas, não fez distinção alguma entre judeus e gentios no que se refere ao pecado e à salvação. Deus removeu o jugo da lei. A declaração mais enfática de Pedro e sua exortação mais contundente foram acerca da remoção do jugo da lei. A lei era um jugo que pesava sobre os judeus, mas esse jugo havia sido removido por Jesus. A lei não tem poder de purificar o coração do pecador, de conceder o dom do Espírito, nem de dar vida eterna. Aquilo que a lei era incapaz de fazer, Deus realizou por meio do seu Filho. A lição aqui não é que a lei é um fardo opressivo, mas sim que os judeus eram incapazes de obter a salvação através dela. Daí a sua irrelevância no que dizia respeito à salvação. Pelo contrário, segundo disse Pedro, os judeus precisavam crer a fim de serem salvos mediante a graça de Deus. Se tanto os judeus quanto os gentios são salvos dessa maneira, é claro que a obediência à lei não é exigida dos gentios. Podemos acrescentar que nem sequer dos judeus se exige a obediência à lei como meio de salvação. Pedro sugere que o concílio deve abolir a lei. Ele faz objeção a torná-la uma pré-condição para a salvação. Tanto os judeus como os gentios são salvos da mesma maneira. Não há dois modos de salvação. Não há um critério diferente para judeus e outro para gentios. A salvação é pela graça e não pelas obras. É recebida pela fé e não por merecimento. Procede daquilo que Cristo fez por nós e não daquilo que fazemos para Ele. A salvação não é um caminho aberto da terra para o céu e do homem para Deus. A salvação não é uma obra humana. A salvação é planejada por Deus, executada por Deus e consumada por Deus. Bom, pessoal, aqui nós terminamos, este outro tópico. A próxima lição nós vamos estar no, deixa eu ver aqui, capítulo 9, Pedro, um homem que operou milagres, Espero que você tenha curtido esse capítulo 8, que você possa ter um entendimento. Nós já sabíamos, que a salvação é através da graça, através da fé em Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, e ressuscitou. Não precisamos mais da lei. A lei não precisa ser, nós não precisamos ser circuncidados, O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos dar a salvação. Amém? Vamos para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Compartilha, deixa um comentário aqui. Se você não segue o canal, passe a seguir, tá? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.